do Senhor Jesus, não é qualquer paz, é a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a paz que excede todo entendimento. Sou o pastor Robson de Magalhães, somos da equipe EBDcast. Estamos iniciando na nossa rádio AD Belém, 80.9 FM e também nas nossas redes sociais, mais um programa falando das lições da Escola Bíblica Dominical. E estamos animados nesse quarto trimestre falando acerca do tema Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Vocês que nos acompanham pelas redes sociais podem acompanhar aqui a lição nas minhas mãos, e você que acompanha pela rádio, a lição ela fala acerca de evangelização. Então eu sou grato a Deus por você que nos acompanha todas as sextas-feiras. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família e o teu ministério. Hoje nós temos muitos assuntos nessa noite. E eu já quero aqui saudar a paz do Senhor, a nossa equipe da EBDcast, pastor John, pastor João Paulo, e especialmente nesta noite está conosco o pastor Danilo Riqueto, co-pastor em Guarulhos, setor 19, é hoje um dos comentaristas que estará juntamente com o pastor João Paulo explicando esta matéria tão importante que são as lições 5 e 6. Pastor Danilo, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? A paz do Senhor, pastor Rob, a paz do Senhor, pastor John, pastor João Paulo. Uma alegria estar com vocês nesta noite e me sinto muito grato a Deus e feliz por esta oportunidade e dividir aqui a bancada com esses homens de Deus, nobres companheiros, estudiosos da palavra de Deus, doutores, do lado do pastor João Paulo, que é o meu professor ali em Guarulhos. Me sinto feliz e quero aprender com vocês nesta noite. Vai ser um prazer estar com vocês aqui. Amém. Pastor João Paulo, paz do Senhor Jesus, tudo bem, meu pastor? Nosso professor. Senhor, pastor Robson, pastor João, pastor Danilo, uma honra que o senhor está aqui com a gente, um prazer. A gente é muito gratificante ter a presença do pastor aqui e agradeço as deferências, mas vamos todos juntos aprender, né? Estamos aqui também para aprender, né? E que Deus nos abençoe nesse trabalho, para todos os irmãos que estão nos acompanhando. Não sai daí e divulgue o nosso trabalho aí, o link, mande o link para seus amigos. Amém. Pastor John Robson. Eu gosto do segundo nome, pastor John. O senhor tá bem, meu amigo? Paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, pastor Robson, tudo bem com o senhor? Tudo bem com todos que estão... Espero que esteja tudo bem com todos que estão nos ouvindo. A paz do Senhor, pastor Danilo Riqueto, nosso amigo, nosso pastor, nosso orientador, por que não dizer, né? Sim. Pastor João Paulo, nosso professor também ali da EBD. Que Deus abençoe a todos. Hoje, uma noite especial. E estamos aqui ávidos para estudar a palavra de Deus, para aprender. Ao mesmo tempo aqui que conversamos sobre perguntas, trocamos ideias. E um aprendizado sempre é certo, porque na palavra de Deus sempre existe coisa boa, coisa nova e fundamento para o nosso crescimento espiritual. Amém. Hoje, quem está por detrás das câmeras e também de todo o equipamento é o Donizete, nosso irmão. Paz do Senhor, Doni. Tudo bem? A paz, querido. Deus abençoe. A paz a todos, em nome de Jesus. Tenhamos aí uma boa noite, em nome de Jesus. Amém. Você põe ele para falar, a vossa voz fica feia. Não, mas vocês têm o conhecimento, eu não. E a paz do Senhor a você, mais uma vez, que é sempre o nosso convidado mais que especial. Se a rádio AD Belém existe, é por conta da graça de Deus, sempre abundante em nossas vidas, que nos traz sempre cada um de você que está por detrás do seu aparelho, não sei, talvez celular hoje, né, John? Mudou, as coisas mudaram, né? Era bastante. Só rádio, né? Mudou bastante. Hoje é o quê? iPhone, celular, exatamente, computadores, relógio, telefone. Não, relógio não, né? Daqui a pouco o relógio também, né? Tem relógio recebendo mensagem do WhatsApp, né? E falando em WhatsApp, você que deseja mandar mensagem no nosso WhatsApp, DDD 11 2081 0475, DDD 11 2081 0475, você pode mandar as suas dúvidas e o pastor Danilo e o pastor João Paulo estão ávidos para poder responder
todas as questões, ou possivelmente todas, né, Pastor John? Pastor John também. Amém, Pastor John também, que é o nosso ali superintendente do setorial. Antes de começarmos, portanto, vamos pedir ao pastor João Paulo, que é o nosso professor, para que ore a Deus e desta forma o Espírito Santo possa conduzir todos os trabalhos desta noite. Pastor João Paulo, por favor, meu amigo. Vamos orar. Amado Deus, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, por esta oportunidade de estarmos juntos para estudarmos a Tua Palavra. Precisamos e pedimos a presença do Teu Espírito Santo sobre nós, para que possamos aprender juntos, ó Deus, como te servir melhor. Que haja o esclarecimento Teu sobre as nossas vidas, que todos aqueles que vão participar desse programa, Senhor, possam ser abençoados também, ó Deus eterno. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. 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 Glória Bom, a Deus. então, abrindo aqui as sessões de perguntas, eu gostaria de perguntar aos nossos comentaristas, Pastor John, quais são as primeiras implicações acerca de pentecostalismo mais evangelizações? A lição 5 traz como tema a teologia pentecostal, a importância do pentecostalismo, mais missões. Então, como que nós podemos trazer um aspecto introdutório, meus pastores, acerca de pentecostalismo mais evangelizações, que eu coloquei entre parênteses, missões? Por favor, senhores. Por favor, pastor. Obrigado. Bom, quando nós começamos a desenvolver esse pensamento, né, sobre pentecostalismo, eu acho que vale muito a pena nós irmos um pouquinho lá atrás e lembrarmos do nascedouro, da onde veio o pentecostalismo. Atualmente, talvez o tema pentecostalismo esteja um pouquinho distorcido e muitas pessoas associam o pentecostalismo com movimentos, né? Pessoas rodando, girando, pessoas aí pulando, batendo palma. E, na verdade, o pentecostalismo não é isso. Quando nós olhamos para o nascedouro, quando o início, né, do pentecostalismo nasce com pessoas que se arrependem ao Senhor, se arrependem dos seus pecados e começam então a ter uma vida piedosa diante de Deus, uma vida de entrega ao Senhor, uma vida de dedicação ao Senhor nosso Deus. E, consequentemente, isso tornou essas pessoas, aqueles que se arrependeram dos seus pecados, que tiveram conhecimento de Cristo e se aprofundaram, né, no poder do Senhor, começaram a ter uma vida diante de Deus e diante da sociedade, diante de todos aqueles, uma vida mais santa, uma vida diferente daquilo que as pessoas viviam. E, consequentemente, e aí nós poderíamos falar aí do puritanismo, né, dos puritanos que tinham uma vida totalmente dedicada, pura diante de Deus. E nesse momento, quando essas pessoas viviam isso, e John Wesley, né, um grande o percussor, né, do puritanismo, né, dos puritanos, e eles começam então a desfrutar de um movimento da presença do Espírito Santo, e nesse momento eles recebem o revestimento de poder, porque o batismo com o Espírito Santo é isso, né, o revestimento de poder. E eu gosto muito do exemplo que o pastor João Paulo dá da caneta Bic. Uhum. Então o batismo com o Espírito Santo é exatamente isso, né, ter o revestimento de poder. E o revestimento de poder capacita o crente a executar missões, receber o dom do Espírito Santo, capacita o crente a viver de uma forma santa, o encoraja, fortalece, capacita, né, o crente para executar a obra do Senhor. Então, quando nós, nesse pensamento introdutório, falando sobre pentecostalismo e missão, nós podemos entender que ter uma vida pentecostal, uma vida cheia do Espírito Santo, encoraja, nós somos capacitados pelo Espírito Santo para executar o ID do Senhor, de executar a missão que o Senhor exige de cada um dos crentes que se renderam aos pés do Senhor. Excelente. Pastor João Paulo, o pastor Danilo falou acerca de uma vida que se entrega, uma vida que diante da sociedade ela se torna diferente e também diante de Deus. O pentecostalismo
em algumas vertentes, ele está mesmo sendo visto de forma distorcida, pastor? Ah, bastante, né? É tão distorcida, eu penso que às vezes a gente mesmo, nós que estamos dentro do pentecostalismo clássico, vamos assim dizer, né? A gente às vezes se pega meio surpreendido com algumas situações, né? Não é possível que as pessoas acreditam que tais coisas sejam pentecostalismo, às vezes chega muito perto da gente, há uma distorção ruim, né? Ruim na imagem, no comportamento, na conduta. Às vezes até parece esses cultos ditos pentecostais, até parecem outros tipos de seitas, de religiões, né? Afro e uns comportamentos bem esquisitos, né? E hoje a gente tem muito um folclore, acho que posso dizer que é essa palavra, né? Um folclore de que se não houver esse movimento literal físico, né? Não há Pentecoste, né? O culto não foi pentecostal se não houver o movimento, alguém, né? pulando, batendo palma, fazendo aviãozinho. Aí então o culto não é pentecostal. Eu gosto da passagem do Vale de Ossos Secos, né? Que algumas vezes já até falei lá na nossa sala, né? Que Deus levou o profeta e falou: o que é que você vê? Eu vejo um monte de morto aqui, né? Se a gente fosse falar para adolescente hoje, eu vejo um monte de morto. E a Bíblia diz que era um exército grande ao extremo, ou seja, tinha ali milhões de ossos, né? E Deus disse assim para o profeta: profetiza aos ossos. E o profeta profetizou aos ossos e a Bíblia diz que cada osso se juntou ao seu osso. Mas assim, eles estavam numa condição sequíssimas. Eu imagino que havia muita cinza, muita poeira, muito pó. Então, o movimento daqueles ossos para se juntar osso com osso fez um barulho gigantesco, né? Imagina osso batendo com osso, milhões de ossos ao mesmo tempo batendo, a poeira que fez, eu vou usar o termo aqui, né? Aquela pirotecnia, né? Que fez. Quando a poeira baixou, que o silêncio se fez, o que é que a gente tinha ali? Milhões de mortos. Eram corpos, mas mortos. Aí Deus disse assim: profeta, agora você profetiza ao Espírito. Não houve barulho, não houve fumaça, não houve pirotecnia. E o que aconteceu? Tivemos milhões de vivos. Eu acho que essa é a grande distorção hoje do pentecostalismo, né? Barulho com movimento, pirotecnia. Aí sim, eu tive um culto pentecostal, uma vigília pentecostal, uma oração pentecostal. Mas não é isso que a Bíblia ensina, né? Então acaba tendo essa distorção ruim pra gente, né? Eu lembrei agora, você falando sobre isso, pastor João Paulo, o pastor Odilon em Sacarã foi um pastor lá em Guarulhos muitos anos antes do pastor Wellington Júnior. E uma das falas do pastor Odilon era que você quer ver, pega uma lata Sim. de tinta vazia e joga a ladeira abaixo. Vai ser uma barulheira enorme, né? Mas pega essa mesma lata, enche ela e faz ela descer, rolando da mesma forma. O som vai ser muito diferente, né? Vai ser um som mais baixo. Então, eu entendo que a vida cheia do Espírito Santo, né? De um crente batizado com o Espírito Santo, de um crente pentecostal, um assembleiano de verdade, é uma vida diferente, né? Não se expressa uma vida cheia do Espírito Santo com apenas movimentos e barulho, né? E sim, como eu disse na introdução, é com uma vida de entrega realmente ao Senhor, né? Uma vida de dedicação, de fugir do pecado, de querer agradar ao Senhor, de querer fazer a vontade do Senhor. E isso faz a diferença na nossa vida, né? E nos faz aproximar mais do Senhor e sermos cada vez mais cheios do Espírito Santo. Ser cheio da presença de Deus, que é isso que nós pregamos, que é isso que é ser pentecostal, né? Deixa eu só fazer Sim, lógico. não sei se é uma finalização, mas se a gente pegar a lição de próximo domingo, a lição 5, se a gente pegar Atos 2,
o pentecostalismo nada mais é do que anunciar o evangelho, seguido de milagres. Ponto. E ser-me-eis testemunha, ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder, e ser-me-eis testemunha em Jerusalém, na Judéia e Samaria. Isso é pentecostalismo, né? Eu estava até... A lição fala sobre... Ela usa um termo de evangelismo e missão. Eu falei, poxa vida, a gente usa esse termo mais ou menos para as mesmas coisas, né? Será que existe diferença? E eu encontrei alguém dizendo o seguinte, que evangelismo, eu até anotei aqui, evangelismo é a igreja crescendo onde ela já está. E missão é a igreja crescendo onde ela não está. Então, há uma diferença, né? O pentecostalismo vai nos ajudar na evangelização e na missão. Aliás, acho que a tônica da lição de hoje é justamente isso. A missão, para ser eficiente, eficaz, bem feita, tem que ser através do Espírito Santo, ou seja, Pentecoste. Pastor John. Bom, Quando, ao vivo, né? o pastor João Paulo falou algo interessante sobre também milagres, né? Sim. Milagres. Eu acho que é uma oportunidade interessante, pastor Danilo, para a gente inteirar alguns daqueles que estão nos ouvindo hoje aqui, talvez não saiba do milagre que aconteceu na sua vida. O senhor não era nem para estar aqui conosco. É verdade, é verdade. E foi no ano 2021, né? 21. E como é que foi essa experiência de milagre que o senhor viveu? É algo realmente sobrenatural, né? Os nossos ouvintes que não me conhecem ou não saibam da minha história, em 2021, perto do meu aniversário, eu fui acometido pelo Covid e aparentemente eu sou jovem, não sou velho. Algumas irmãs lá em Guarulhos, a irmã Márcia, né? Ela falou, esse é o pastor velhinho. Ela acha que eu falo como um velhinho, mas tudo bem. Eu fui acometido pelo Covid, mas aparentemente seria um sintoma gripal, mas diferentemente desse pensamento, evoluiu para um Covid severo. Eu fiquei internado e rapidamente na minha internação já fui para a UTI, da UTI fui entubado. Foram, no total, né, de internação, 14 dias de internação, 4 dias entubados. E foram momentos em que eu pude perceber a mão de Deus sobre a minha vida, o cuidado dele, porque durante todo esse tempo entre casa, hospital, intubação, Deus sempre colocou muita paz no meu coração. Desfrutei de momentos fisicamente muito difíceis, porque lhe faltar o ar é muito complicado, é uma sensação assim indescritível. Mas ao mesmo tempo que fisicamente eu estava muito, muito mal, muito debilitado, eu desfrutava de muita paz. A Aline, minha esposa, a minha filha, 2 aninhos em casa, elas também desfrutavam de paz. Então eu acho que o maior milagre que Deus fez durante esse período foi essa paz, né? Uma paz de Cristo que realmente excede todo o entendimento. E o milagre foram que os médicos falaram, no mínimo 7 dias entubado, porque até acostumar, E pelo contrário, rapidamente o meu organismo estabilizou, a igreja orou muito por mim. Foram dias que a igreja orava, intercedia pela minha vida, eu lá, entre aspas, dormindo, né? Uhum. Mas a igreja orando incessantemente por mim, e Deus fez um milagre, me tirou daquele hospital, me trouxe com vida, não tenho nenhuma sequela, graças a Deus estou aqui 100% com vida, porque Deus faz milagres, Deus ouve a oração da igreja, Deus ouve a oração dos santos, Deus ouviu a oração da minha casa, né, do meu lar, da minha esposa, da minha filha, e aqui estou para testificar que nós vivemos ainda, nos tempos atuais, um milagre de Deus. Deus ainda faz milagre entre nós. Amém. Eu lembro, pastor Danilo, que eu conversei, quando o senhor estava entubado já, conversei um dia, cumprimentei a irmã Raquel, a sua mãe, uhum. E a irmã Raquel, ela não conseguia nem abrir a boca, não conseguia nem falar.
né? Mas a igreja toda orando ali, foi um momento especial. E nós estamos falando aqui de pentecostalismo, e pentecostalismo, na essência, é agir do Espírito Santo, é o agir do Espírito Santo na essência, né, pastor? Em todos os aspectos nós vemos isso. E vivemos, né? E vivemos. Não só pregamos, mas nós vivemos. Temos que viver milagres, assim, senão né? não faz sentido viver. O senhor chegou a ver o filminho ou não? Chegou a passar o filminho na frente? Olha, pastor, eu estava tão tranquilo. Então não chegou. Eu estava... É a paz que excede todo entendimento. Glória a Deus. No dia que os médicos eu percebi a movimentação, os médicos chegaram com alguns aparelhos diferentes. E aí daqui a pouco eu vi, nós vamos entubá-lo, né? E aí eu tava passando muito mal naquele momento, né? Mas eu pensei, será que eu mando uma mensagem, né? Mas aí eu falei, não, Deus está controlando todas as coisas. Eu estou descansando nele, eu estou em paz, meu coração estava muito bem, assim, espiritualmente, com muita alegria no coração, assim, de uma verdadeira paz, e foi muito tranquilo. Então não me veio nenhum filminho assim, a minha vida passando, o que eu fiz, eu deixei de fazer, não conquistei isso, ou não fiz isso. Não, foram momentos realmente de algo sobrenatural na minha vida, de muita paz e da presença do Senhor. E aí quando acordei, né, e a sensação é que eu fechei e abri os olhos, eu acordei, olhei, e tinha um enfermeiro por perto, e logo minutos depois, ou horas depois, entrou um enfermeiro cantando hino, e aquilo alegrou meu coração, um hino que falou muito comigo, e glória a Deus, Deus vai cuidando da gente em todos os momentos, em todas as situações. E hoje está aqui. Uma coisa interessante, o que o John estava comentando acerca de milagres, na página 35, senhores, lendo a lição, eu quero mandar a paz do Senhor a todas as pessoas que nos acompanham aqui pelo Facebook. Tem o pastor Zedequias. Nosso pastor Zedequias, chefe, né? Senami, estará conosco aqui. Estará conosco. O Diego também, que trabalha ali na supervisão, né, um dos supervisores. O pastor Aldo. Então, eu estou mandando a paz aqui, pastor Everton. Também, o pastor Aldo está mandando a paz para os senhores, o pastor Zedequias também, aos pastores. Amém. Tá bom? Um abraço, pastor Zedequias. O pastor Everton também está acompanhando. O pastor Everton é assíduo, né? Sim. Uma bênção. Então, a paz do Senhor a vocês que nos acompanham pelo Facebook e também pelo YouTube, tá? E também vocês que estão acompanhando pela rádio. Mande a sua mensagem, DDD 11 20 81 0475, Rádio AD Belém. Tem louvores a Deus, tem palavra de Deus e também tem diálogo acerca das lições da Escola Bíblica Dominical. Certamente é a melhor rádio pentecostal do Brasil. Deixa eu fazer aqui uma pergunta aos senhores, porque na página 35, pastor Danilo, pastor João Paulo, quando o comentarista ele afirma o pentecostalismo, ele traz aqui 3 características do pentecostalismo. Ele coloca dessa forma: o compromisso pessoal com Jesus, ele enfatiza o novo nascimento, ele enfatiza também que o pentecostalismo tem por base a autoridade bíblica, como inerrante, infalível e totalmente inspirada, e o apelo de anunciar a Cristo aos outros. Ou seja, ele traz 3 características do pentecostalismo que os senhores afirmaram. Como que nós podemos definir ao público que está nos acompanhando e aqueles também que vão ministrar as aulas no domingo, o pentecostalismo? Como conceituar o pentecostalismo de uma forma um pouco mais didática aos nossos professores, pastores, por favor? Bom, eu acho que essa é uma questão, a gente já até comentou, já é o cerne da lição, a gente vai falar muito disso, né? Mas de uma maneira muito simples, se é que a gente pode dizer assim, né? O pentecostalismo é a presença do Espírito Santo na vida da pessoa. É uma experiência direta e pessoal com o Espírito Santo, baseado mais explicitamente conforme Atos capítulo 2. Então, eu diria que de uma forma mais simples, né? Nós não vamos estudar, a nossa lição não é sobre a doutrina do Espírito Santo, mas o pentecostalismo seria a experiência da pessoa com a pessoa do Espírito Santo.
baseado conforme foi em Atos capítulo 2. Acho que basicamente pentecostalismo se resumiria dessa forma. Em uma vida repleta, né, do Senhor, né? Eu acho que esse é o conceito muito importante que todos os pentecostais precisam ter na sua vida e como um guia, né? E saber se a sua vida é cheia do Espírito Santo, se realmente o crente é um pentecostal. Eu acho que essa definição que o pastor João Paulo nos trouxe é fundamental para que possamos conduzir a nossa vida sabendo do verdadeiro sentido do pentecostalismo nas nossas vidas. Eu achei interessante a proposta do comentarista, quando antes dele falar dos pentecostais, ele nos identificou ou nos alinhou com os evangélicos. Ou seja, antes então do pentecostalismo, a palavra de Deus já vinha sendo ministrada, ensinada. E eu achei interessante o comentarista ele enfatizar alguns aspectos, principalmente o aspecto tríplice aqui da reforma protestante, que fala da autoridade das escrituras, a salvação pela fé, o sacerdócio universal dos crentes. Depois ele analisa o aspecto das igrejas pentecostais propriamente dita, na ênfase do batismo com o Espírito Santo, nos moldes ocorridos lá em Atos capítulo 2. Ou seja, o pentecostalismo ele não está desassociado de uma visão clássica do evangelho conservadora, ortodoxa. Na verdade, o pentecostalismo ele acrescenta ao evangélico tradicional algo que não é acrescentar uma doutrina bíblica, mas, na verdade, ele entende que a atuação do Espírito Santo é uma atuação mais abrangente, com a possibilidade, inclusive... O que é o batismo, falar em línguas, que é essa capacitação? Essa capacitação... Que só ocorre com os regenerados, no caso. Que só ocorre com os regenerados, e isso mediante a fé. Glória a Deus. Porque a pessoa é batizada com o Espírito Santo no momento em que ela tem essa segunda experiência, mas isso ocorre não quando ela está esperando do nada, não. Ela tem ali a expectativa de que ela vai ser visitada de uma forma diferenciada pela pessoa do Espírito Santo. Então, eu vi com bons olhos essa perspectiva aqui, que não nos diferencia, não nos coloca num grupo sectário. Não, nós continuamos falando do amor de Deus da mesma forma que isso há 2000 anos vem acontecendo. É uma coisa interessante, John, porque como você falou, realmente é algo que talvez precise ser destacado, né? Sim. Embora a gente não esteja estudando sobre o Espírito Santo, mas em muitas pessoas, muitos cristãos, há confusão de ser batizado, ter o Espírito Santo, sem ser evangélico, né? Estamos falando dos carismáticos, né? Então o comentarista deixa bem claro que antes de ser pentecostais, nós somos evangélicos. Só poderemos ser pentecostais ao sermos evangélicos, né? Acho que isso é uma observação que pode ser falado lá na aula, né? Achei bem pertinente, né? Bem observado, né? A questão do novo nascimento, né? Eu acho que isso é fundamental para nós pentecostais, né? Porque, como nós falamos no começo, né? Há muito movimento e às vezes esse movimento não traz um novo nascimento. Então, para se identificar um pentecostal, precisa ter inicialmente um novo nascimento. Acho que foi preocupação do comentarista, né, pastor Danilo? Me parece que é isso, né? Ser regenerado, transformado, liberto da escravidão do pecado, ter uma vida voltada para Cristo, ter as Escrituras Sagradas como o direcionamento de vida, realmente como palavra inspirada de Deus, inerrante, infalível, enfim. E isso é algo fundamental para um crente, né, pentecostal. Qualquer crente, né, mas para nós pentecostal ter esta certeza é fundamental. Então, se formos destacar alguns pontos, vamos dizer, simplificar, ter um novo nascimento, ter uma vida que leve a sério a palavra de Deus como a palavra
vinda do céu, inspirada, dada por Deus para nós, e o desejo, né, de anunciar a Cristo. E eu tenho certeza que todos nós, né, sempre que estamos com alguém, a nossa cabeça, como que eu posso introduzir a Cristo essa pessoa? Como eu posso falar de Jesus Cristo? Ok, o meu testemunho como vida é muito importante, mas nós desejamos, e isso está em nós, né? Quando nós nos aproximamos de alguém, conhecemos alguém, trabalhamos com alguém, de alguma forma eu preciso apresentar Cristo, eu preciso falar Cristo, e às vezes o Senhor nos dá a oportunidade, né, e nos capacita com palavras rápidas, com exemplo, com alguma oportunidade que tem no meio de uma conversa, de introduzir a Cristo. Então é esse anseio também, eu acredito e entendo que seja uma marca do pentecostalismo nas nossas vidas, né? De anunciar o evangelho para aquelas pessoas que estão próximas, de alguma forma, tentar falar de Cristo, porque a gente sabe que elas precisam de Cristo, precisam ser libertadas da escravidão do pecado. E como é uma experiência? Falou, é uma segunda experiência, né? Ou seja, a primeira é um segundo ato, né? O primeiro é a transformação, é um nascer de novo, e um segundo subsequente e diferente, desassociado do primeiro, que é o batismo com o Espírito Santo, o relacionamento com o Espírito Santo. Né? E de fato é uma experiência que quem marcante, quem passa e quando se trata de assuntos espirituais, o senhor falou da questão dos carismáticos, eu acho interessante, ao menos uma abordagem, porque eu conheço pessoas que tiveram a experiência do batismo com o Espírito Santo e estavam na Igreja Católica. E, com o passar do tempo, hoje congregam conosco, hoje estão conosco. Ou seja, o movimento pentecostal ele surgiu, é um movimento que está aí desde a Rua Azusa, desde o começo do século passado até agora, só cresce. A atuação do Espírito Santo é uma atuação nível mundial, isso nós temos que reconhecer. Não há como impedir a pregação do Evangelho, não há como impedir a evangelização. E muitas vezes as pessoas ficam sem saber o que está acontecendo. Poxa, mas às vezes um indivíduo lá dentro da Igreja Católica aconteceu isso. Aconteceu porque nós não temos como regrar a atuação do Espírito Santo. A gente só sabe o seguinte, existe um critério. E nesse critério, antes de tudo, certamente uma pessoa, mesmo estando lá, ela deve ter se rendido a Cristo, ela deve ter confessado Jesus como Senhor, ela deve ter passado por algum processo de regeneração, que deve ser difícil, a gente não entende como, mas de alguma maneira ela foi ali alcançada pelo Espírito Santo. E quando a pessoa é alcançada, a mente se abre. Então, por isso que muitos são os testemunhos de pessoas que saíram de lá e estão no nosso meio, são muitos os testemunhos. E também de pessoas que estavam no meio denominacional, no meio das igrejas, numa igreja assim, mais que não, históricas, né? Histórica, que não acredita na manifestação. Metodistas, enfim. Exato. Num grupo, várias pessoas que estavam lá e hoje, depois de receber essa experiência, estão caminhando conosco. O tal de Gunnar Vingre, eu lembrei aqui, senhores, passaram por isso, né? Não, eu lembrei aqui, senhores, em uma aula, o Dr. Stephen Kirchner, ele é luterano, John. Ele é pastor luterano. E em uma aula de teologia do Novo Testamento, perguntaram para ele, para poder provocar, porque lá no programa ele tinha uma linha mais reformada, mas ele era luterano. Aí falaram assim para ele assim, e o movimento pentecostal, o que o senhor acha? Ele está dando uma aula de teologia do Novo Testamento e ele foi iniciar o livro de Atos. Aí como que o senhor entende a Rua Azusa? Ele falou assim, mas os pentecostais não nasceram na Rua Azusa. Os pentecostais nasceram em Atos 2. Em Atos 2, E aí ele começou a falar, nós temos que entender que tem algumas coisas que estão na Bíblia, né? Ele é um senhorzinho de quase 70 anos, ministrando aula, o pastor João Paulo, isso me marcou muito, né? Então o pentecostalismo não nasceu na Rua Azusa, ele nasceu em Atos 2. Isso me marcou muito. Sabe quem está nos acompanhando, senhores? E mandou a paz aqui para todos nós? Pastor José Wellington Júnior. Um abraço, pastor. Que Deus abençoe nosso Colocou ali, ó. Prazer. Que nós agradecemos mais uma vez, né, a oportunidade de estarmos aqui, graças aos nossos pastores. O pastor José Wellington e o pastor José Wellington Júnior, que tem
apoiado esse ministério da EBDcast. DBDcast. Agora ficou até mais pesado agora o programa, né? Agora a perna tá tremendo um pouco mais agora. Não sei porquê, mas acho que esse ar pode ficar um pouco mais gelado. Comecei a dar uma suadeira aqui, senhores. E vários comentários aqui no Facebook. A Josemilda Ferreira mandando a paz do Senhor aos nossos pastores. O Ney também. Ney, que sempre nos acompanha também, mandando a paz do Senhor. Ah, pastor Danilo. A nossa irmã Raquel Riqueto, mandando a paz do Senhor. Eu acho que ela ficou emocionada, né? E também vocês que nos acompanham aí na nossa rádio AD Belém. Tem mais pergunta, pastor John? Vamos para a próxima agora? Vamos para a próxima? Eles estão ali, né? Vamos felizes. Tá bom, não tá, Danilo? Tá bom. Bom, tá na pauta aqui a próxima. Vamos continuar falando sobre o Espírito Santo, né? Qual a importância na visão pentecostal da pessoa do Espírito Santo, agora na obra missionária, né? Falamos aqui da atuação do Espírito Santo em diversas áreas, até na área dos milagres. Mas e na obra missionária? Como é que funciona isso aí, pastor Danilo? Bom, eu entendo que, como nós estávamos falando, o Espírito Santo, o movimento pentecostal, né, a visão que nós temos do Espírito Santo, por que nós recebemos o dom espiritual? O dom de falar em novas línguas, o dom da sabedoria, enfim, os dons do Espírito Santo, para edificar a Igreja de Cristo. E este dom não é usado para o engrandecimento nosso ou para uma aparição do homem. Mas, pelo contrário, o dom espiritual, o ser cheio do Espírito Santo é utilizado para a manifestação da glória de Deus, para que Deus seja glorificado, para que a igreja continue marchando, para que a igreja cumpra a missão a qual o Senhor deu a todos nós. Então, quando nós falamos da obra do Espírito Santo na obra missionária, nós entendemos que o Espírito Santo, ao entrar na vida das pessoas, o capacita com coragem, com sabedoria, com inteligência para pregar na hora certa, utilizando o assunto certo, usando exemplos do cotidiano de pessoas, né? Porque quando nós estamos falando de missão, estamos falando missão em outros países ou em outras cidades, com culturas diferentes, com pensamentos diferentes. Então, toda esta bagagem cultural precisa ser introduzida na mensagem que está sendo pregada. Então, o Espírito Santo capacita o homem para ter essa percepção, para fazer as aplicações corretas, para ter a ousadia do Espírito Santo para pregar, para chacoalhar quando necessário, para exortar quando necessário, para corrigir, mas para falar do poder de Deus, do poder do Evangelho. Então, a obra do Espírito Santo nos faz desfrutar desta capacitação, de coragem para anunciar o Evangelho. E isso automaticamente esbarra no avanço missionário, no avanço da obra missionária. Eu não consigo enxergar uma obra missionária, ou um missionário, ou uma igreja missionária que não seja uma igreja cheia do Espírito Santo, que não tenha essa capacitação do Espírito para executar essa missão. Eu entendo que seria muito difícil para uma igreja ser sustentada com o crescimento, com a evangelização, depois que foi estabelecida na missão, então fazendo o trabalho de evangelização, sem o poder do Espírito Santo, sem o encorajamento, sem a capacitação vindo do céu. Então, eu entendo que é fundamental para a igreja, para o missionário, ter uma vida cheia do Espírito Santo para executar, recebendo o dom espiritual para executar aquilo que Deus espera da igreja. Eu acho que é uma condição sine qua non, né? Sem o Espírito Santo não tem evangelização, não tem missão. A lição nos remete lá para Atos, né? Atos capítulo 1, versículo 4, palavras de Jesus, versículo 4 e o versículo 8, diz assim: E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: De mim ouviste.
E no versículo 8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e, ou seja, subsequente, né? Ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, sem a presença do Espírito Santo, você pode chamar de qualquer coisa, mas não de missão. Você pode dizer que está fazendo um movimento, um plano, um planejamento. Você pode chamar de qualquer coisa, mas não de missão. E não vai ter os mesmos resultados, né? Com certeza. Não vai ter a longo prazo. Você pode até fazer um movimento e trazer pessoas, mas aquilo não vai. E aí sempre vai estar voltado normalmente a uma obra social, A uma pessoa, a um ensinamento de coisas seculares. Ou um coaching, ou alguma coisa material, alguém querendo alguma vantagem. Isso é tão, obviamente, né? Isso é tão verdade que o maior missionário é Jesus Cristo, né? E ele um dia entrou numa sinagoga, pegou um livro e leu o quê? O Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para Lucas 4. anunciar, para ser missionário. Para ser missionário. Então, veja que os irmãos, por favor, me entendam e não fiquem chocados, talvez, com o que eu vá dizer, né? Mas Jesus, para ser o missionário que foi, precisou do Espírito Santo. Então, quem somos nós? Como é que a gente vai fazer? Pastor Paulo, sem o mais isso? interessante que nesse texto, esse texto me chama muita atenção. Eu gosto muito de Lucas. Dos 4 evangelhos, o primeiro é João, né? Porque João é fantástico. Eu gosto muito da forma que ele apresenta Jesus. E Lucas. Porque, me permita ler o texto, pastor, de Lucas, porque a teologia pentecostal, eu não vou trazer essa palavra, o empoderamento no bom sentido, tá, John? Esse termo é um termo Tá bom. perigoso. Então tá, capacitação. Isso. Tá bom? É que o pastor John e eu, nós viemos conversando sobre algumas pautas Esse no termo caminho. já está um pouco... Já tá, já tá Já tem deturpado, dono, já tá selado, né? Lá no capítulo 4, para quem está nos acompanhando, as pessoas que estão nos acompanhando, né, pela rádio e também pelas redes sociais, olha que interessante que o pastor João Paulo frisou. Eu gostaria que nós pudéssemos até nos atentar um pouco sobre esse tema. Diz assim, abre aspas: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor, fecha aspas. 2 aspectos aqui me chamam a atenção, senhores: anunciar e curar, pregar e curar. Então, legal, né? Interessante isso. Ou seja, o pentecostalismo está associado com isso: proclamação e milagres, proclamação e milagres. Libertação. Libertação, cura. Crê na essência da atuação do Espírito Santo. O senhor leu em Lucas, né? Isso. Em Isaías 61, que é o texto que Jesus está lendo, ele lê exatamente até: a apregoar o ano aceitável do Senhor. Só que depois de apregoar o ano aceitável do Senhor, tem uma parte que Jesus não leu. Exatamente. Que começa com uma conjunção aditiva: e o dia da vingança do nosso Deus a consolar todos os tristes. Por que Jesus não leu essa parte? E o dia da vingança. Porque nessa dispensação, o que Jesus fez na cruz está sendo, por intermédio do Espírito Santo, anunciado para todas as nações, né? Que é a atuação realmente na cruz do Calvário de Cristo, né? O sacrifício vicário de Cristo e a atuação do Espírito Santo, convencendo o homem do pecado, da justiça, do juízo, e por intermédio da pregação das boas novas do Evangelho. E o resultado dessa pregação é que nós vemos realmente pessoas que estavam cativas, presas pelo pecado, estão sendo libertas e vão continuar sendo libertas enquanto durar a dispensação da graça. Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus por isso. Eu queria ler um texto que está na lição, que diz o seguinte. Está lá na introdução, no plano de aula da lição, na página 33. O comentarista pôs assim: no Pentecoste,
a igreja nasceu pregando o evangelho aos que estavam presentes, advinda de diversas regiões do mundo. Ou seja, no Pentecoste, a ação do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo, a igreja nasceu. E é o primeiro ato da igreja, né, da criança de respirar e de chorar, o primeiro ato da igreja qual foi? Missão. Então, a igreja nasceu no Pentecoste e nasceu missionária. E eu vejo, pastor, em muitos apontamentos aqui do próprio Isaías, uma condição interessante que está atrelada ao aspecto temporal. É como se Israel tivesse vivido um tempo de angústia e dificuldade e Deus, considerando o seu plano eterno, já para Israel, ele já prometia um período em que haveria esse derramamento de poder. Por exemplo, Isaías 32:14, lá quando ainda Israel estava num período de iminência, exatamente, de enfrentar o cativeiro. Exatamente. Vem essa profecia de Isaías 32:14 que fala assim: porque os palácios serão abandonados, a multidão da cidade cessará, e as fortificações e as torres servirão de cavernas para sempre, para a alegria dos juntamentos monteses e para pasto dos rebanhos. Aí o versículo 15: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Glória a Deus. É interessante Isaías falar em derramamento, porque no Antigo Testamento a atuação do Espírito Santo não era a mesma que nós temos hoje. Essa atuação do Espírito Santo que nós vivemos é algo Hoje nós vemos a plenitude, né? proporcionada. Exatamente. A igreja pentecostal ela cresce, mas a Bíblia já previa essa atuação do Espírito Santo da forma como um derramamento. Sempre no Antigo Testamento, quando fala derramar do Espírito Santo, são aspectos em que as pessoas ou estão sendo cheias ou existe uma visitação especial. Podemos falar em três aspectos, então. Quando o pastor Wellington Júnior esteve aqui, ele falou acerca que o Espírito Santo capacita os enviados, convence os receptores. E o pastor João Paulo falou acerca de encorajamento. Então, tanto é que as nossas igrejas abrem em vários lugares, não importam as circunstâncias, nós vamos entrando. Né, senhores? É interessante e isso. Vivemos milagres, né? Recentemente lá no setor de Guarulhos, em uma das nossas congregações, um integrante que comandava lá a região do PCC se rendeu a Cristo e teve sua vida transformada, Glória a Deus. Liberto, e hoje ele frequenta os nossos cultos, está lá, ação de Deus, ação do Espírito Santo, libertando, né? Então, é a verdade que nós vivemos do pentecostalismo, né? Glória a Deus. Só o poder do Evangelho faz sentar no mesmo banco um ex-membro do PCC e um policial militar, um delegado. Glória a Deus por isso. Juízes. Pai de família. Todas as pessoas. Uma outra coisa também que eu queria comentar com os senhores é acerca que na visão pentecostal, o comentarista fala isso, e é uma visão bíblica, né? Não tem acepção de pessoas. A salvação, ela não é... Não estou falando aqui acerca do universalismo, mas acerca de uma coisa universal. Ou seja, Deus, ele não faz acepção de pessoas de uma forma fragmentada, né, pastor John? Sim. Como algumas pessoas entendem, né? Que Deus chama determinadas pessoas. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. O desejo do Senhor é esse. Então, a teologia pentecostal tem essa ênfase, né? Deus escolhe todas as pessoas Sim. sem quaisquer discriminação, né, pastor João? Ficaria ruim, né, se fosse o contrário, né? Olha, esse aqui é melhor, esse aqui tem olho verde, esse aqui não pode ser por alguma razão. Não. Todas raças, tribos, povos e nações, a palavra está sendo disseminada e pregada. Não importa o que fez, né? Não o Senhor importa. é poderoso para perdoar e restaurar, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Bom, a mãe do nosso pastor Danilo, a irmã Raquel, está acompanhando aqui todas as pessoas que estão mandando as suas mensagens pelo Facebook e também no YouTube. Nosso irmão José lá
do Jardim Castanho. Pai do Senhor, muito obrigado pela sua mensagem. José sempre está conosco, hein? Assíduo também, Assíduo. né? Amo o EBDcast. Eu preciso... E as pessoas também da FM, né? Jardim Castanho. Jardim O Castanho. senhor falou aí, eu tô devendo pro Jardim, eu vou lá. Avisa aí o irmão José, o seu dirigente, o pastor Edson, que nós vamos lá ainda, Edson Cardoso. querendo Deus nesse milênio. Ela, Viver bastante, hein, John? ela colocou assim, o evangelho é transformador. Nossa irmã Raquel colocou, o evangelho é transformador. O pastor João Paulo falou algo bem interessante, eu queria colocar como pauta da nossa próxima lição acerca de contribuições. Nós podemos contribuir de algumas maneiras, mas a pergunta era um pouco mais objetiva. Qual é a maneira bíblica ou a mais adequada quando se fala em contribuir com orações e também de forma financeira, senhores? Bom, eu anotei aqui, pensando nisso, a primeira coisa que me veio à mente é que nós devemos orar para que o Senhor envie missionários. E lá em Mateus 9:38, Jesus diz: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Então eu entendo que é muito importante a igreja orar para que o Senhor envie pastores, envie pessoas, né, que estejam desejosas de pregar o Evangelho, de viver o Evangelho, né? E nós podemos ver que nessa passagem lá em Mateus 9 e nos versículos anteriores, o grande contraste que tem, porque há muitas pessoas, há um mundo inteiro, né, clamando por salvação, necessitando de salvação, mas poucos são aqueles que são enviados, são poucos aqueles que têm esse desejo ardente em seu coração. E eu acho interessante é que Jesus fala, olha, supliquem, né, para o dono da obra, supliquem para aquele que tem poder para enviar, supliquem àquele que é o dono de todas as coisas, porque ele pode enviar. E o que eu acho interessante nessa passagem é que a preocupação de Jesus é de enviar pessoas qualificadas, né? Pessoas compromissadas realmente, pessoas que foram impactadas pelo Evangelho e se entregam, né? E devem se entregar totalmente ao Senhor para executar essa missão. Então, eu acho que uma das nossas obrigações e que nós devemos e precisamos fazer e ensinar a igreja e também nós, né, como pastores, orarmos, é para que o Senhor envie, né? Para que o Senhor levante homens e mulheres compromissadas, desejosos de cumprir esta missão do Senhor Jesus. Então, e é por meio da oração, né? Jesus, olha, busquem, supliquem, peçam, né? Para que o Senhor mande pessoas que amem a Deus, pessoas que amem a igreja, pessoas que amem os pecadores, né? Então, eu entendo que é uma obrigação nossa dentro dessa... Como um cristão pode contribuir, né, com a obra missionária, é orando para que o Senhor envie missionários. Eu acho que essa seria um primeiro tópico, né, para nós pensarmos da importância de orarmos para que o Senhor envie pessoas para a obra missionária. O comentarista faz algumas afirmações que eu achei muito interessante, né? Ele começa dizendo assim, que Paulo, um gigante na fé, ele não dispensava as orações das igrejas. A oração, ele nesse tópico 1, ele acaba o tópico dizendo: se mais crentes se pusessem de joelho em oração, mais crentes se poriam em pé na evangelização. Então, a gente tem que, de alguma forma, impedir, porque assim, na verdade a gente não sabe como fazer, né? A gente tem planos, desejos, vontades, ideias de fazer, mas é o Espírito Santo que sabe como chegar no coração das pessoas, é Ele que convence. Então, se é Ele que sabe, só tem uma maneira de a gente fazer missão bem feita, conforme a vontade do Espírito Santo. E aí só tem uma maneira de saber isso, da vontade dele, orando, né? Então, pedindo graça, discernimento, pedindo que Deus levante pessoas,
Eu achei interessante o pastor Ursino, na semana passada, não, semana retrasada, né? Que ele esteve aqui e ele disse, a gente precisa tomar cuidado com essa história de orar pedindo para que Deus mande. Como se eu não tivesse nada a ver com isso, né? Não, manda ele. Manda o pastor Danilo, não eu, né? Vou orar para que Deus levante o pastor Danilo para fazer. Vou orar para que Deus levante outra pessoa. E isso acaba virando para a gente uma desculpa, uma bengala para não se dispor, né? Na verdade, assim, o pastor Danilo falou muito bem. Deus precisam ir pessoas preparadas. Nós temos falado sobre isso nas lições. Mas na lição número 6 mostra que o Espírito Santo escolhe essas pessoas, capacita essas pessoas. Não eram pessoas capacitadas para isso. Por exemplo, Paulo. Sim. Paulo não tinha... Talvez fosse o último da fila na nossa concepção. Tudo bem, ele era inteligente, conhecedor do Antigo Testamento, mas jamais eu poria Paulo como um missionário. Mas Deus olhou e falou, não, vou trabalhar na vida dele. E ele foi o maior missionário que a gente conhece depois de Jesus Cristo. E o que eu acho importante, né? Nesse momento de oração, quando buscamos, né, para que o Senhor levante missionários, eu acho que nesse momento nós também nos colocamos Sim. como opção. Senhor, estamos aqui. Se for necessário, nos ajude a reconhecer, a morrer o meu eu, as minhas vontades, os meus planos, para que realmente faça aquilo que seja a sua vontade na minha vida. Se for a vontade de Deus na minha vida ser um missionário, amém, Senhor. Que eu possa cumprir e que eu não seja um empecilho para que a sua Sim. vontade se cumpra em mim, né? E que eu acho que é importante nós pensarmos que devem, né, e necessariamente devem ser enviados por Deus, não por vontade própria, né? Eu acho que isso é fundamental nesse envio, né, nesta oração, porque precisam ser enviados por Deus. E aí a gente vai ver, né, ao longo do Novo Testamento todo, Paulo, né, um grande exemplo, impulsionado pelo Espírito Santo, direcionado por Deus, enviado por Deus, obviamente confirmado pela capacitação que o Senhor deu a ele, mas enviado por Deus, confirmado pelo Espírito Santo, né? Eu acho isso muito lindo, né? Quando nós olhamos as viagens missionárias de Paulo, as idas missionárias de Paulo, como o Espírito Santo falava, né? E direcionava a vida dele. Até para onde ir, como ir. Ou não ir, né? É maravilhoso isso. Maravilha. Pastor Robson, creio que é interessante, então, agora nós estarmos informando aí os irmãos que estão acompanhando, né, a pauta. No primeiro momento falamos da lição número 5, que era uma perspectiva pentecostal de missões. E agora essa última pergunta, que já está tratando de contribuição. A lição 6, né? Agora já é a lição 6 que fala orando, contribuindo e fazendo missões. Então já começamos a abordar a partir de agora, a partir da pergunta que já foi respondida pelos nossos pastores. A lição número 6. E as pessoas perguntam assim, mas por que orar, né? Para que orar? E me vem à mente a questão que nós, muito embora o Espírito Santo esteja já agindo de forma abundante, o Evangelho está crescendo, mas nós continuamos no mundo, né? No mundo pecaminoso, no mundo onde existem barreiras, onde existe uma atuação maligna. Paulo fala que foi impedido por Satanás, resistência, né? Paulo foi impedido por Satanás, mas muitas vezes o mensageiro pode até ser impedido, mas a mensagem ela chega. De alguma forma, a mensagem de Deus, não tem como Satanás impedir a mensagem de Deus, o acesso à mensagem de Deus. Nós, na internet mesmo, nós não temos a dimensão da onde a palavra de Deus está chegando nesse momento, quanto está sendo pregado diariamente acerca da palavra, e o alcance daquela palavra para vários corações. Então, a obra missionária, ela depende também disso, né? Porque o que vai sustentar um programa de rádio, a internet, um estúdio dessa magnitude, por exemplo, é necessário impressão de Bíblias, literatura. Então, a contribuição ela é fundamental
para o crescimento da obra do Acho que a Evangelho. oração também abrange nós darmos um suporte para o missionário, né? Não só orar, é importante, lógico, né? Para que Deus levante, capacite, mova pessoas, né? A lição fala de interceder. Eu acredito que essa questão, você está orando pela O próprio obra, testemunho do pastor intercedendo. Danilo, no momento de 2021, que a igreja intercedeu, os irmãos oraram, pastor João Paulo, eu acho que já serve como subsídio, né? Para os irmãos que estão lá em missões, orar, interceder, é basicamente isso que está Eu dizendo. acho que se a gente conseguisse... Eu acho que eu até falei isso numa lição, no EBTcast passado, e talvez eu esteja em dívida com os irmãos, principalmente da nossa classe lá, que a gente precisa de alguma forma... Eu sei que isso é fácil, vai ser fácil. Eu vou fazer isso. Os irmãos me esperem. É um compromisso. Assumir o compromisso. Vou conseguir na nossa secretaria a relação de missionários que a gente tem e entregar para cada um dos nossos alunos um nome. Irmão, ore por este irmão nosso, porque a sensação às vezes que fica é que o missionário que vai, ele nem mais faz parte da igreja da qual ele foi enviado. Não, ele é um missionário, minha igreja é aqui, não tem nada a ver com ele lá. Não, como não? É essa igreja aqui que mandou ele lá. Ele só está lá porque nós... Então, eu tenho algumas responsabilidades com a vida daquela pessoa. A começar da intercessão, né? Para que Deus... que a gente vive uma realidade aqui no Brasil, que mesmo para quem não é crente, por exemplo, o nosso sistema de saúde, né? País no mundo nenhum tem o sistema de saúde que a gente... Se ele funciona bem ou mal, poderia ser melhor, é outra história. Mas país nenhum no mundo tem assim, eu vou ali na esquina, no posto de saúde e vai ter médico para me atender. Eu posso ficar 2, 3, 4 horas, mas em alguns países do mundo nem isso tem. E os missionários muitas vezes vão sem o menor respaldo, e aí não é uma questão da igreja, é uma questão de política local. Ele não tem um respaldo de saúde, por exemplo. Se a mulher passa mal, se a esposa passa mal, se o filho passa mal, se ele passa mal. Então, a gente tem que orar. Senhor, guarde os nossos missionários de doenças. Pouco tempo atrás, nós recebemos a informação de um pastor conhecidíssimo, esqueci o nome dele, não sei se é Feitosa, pastor Feitosa, que morreu de malária, né? Foi. O pastor Jair, que é responsável pelo setor 5 em missões, ele havia postado isso. Saiu. E faleceu. Malária. Missionário. Moçambique, salvo engano, né? Eu não me recordo. Salvo engano. Mas nós temos que orar, né? E ensinar também a igreja a orar, né? Pelas necessidades físicas, emocionais, Pastor, eu notei espirituais. exatamente isso, porque as questões não são só espirituais, mas são questões familiares, sociais, culturais, emocionais, sentimentais, financeiras. Imagina uma pessoa sair do seu habitat, no bom sentido da palavra. A estrutura familiar, toda a estrutura, carinho, exatamente. aconchego, Porque é muito difícil, né? A pessoa sair da sua... Se vai para uma missão fora do país, né? Mesmo que seja lugares que o evangelho pode ser pregado sem restrições, mas estar em outro país, as pessoas agora, quando você vai para um país como turista é uma situação, mas quando você vai para morar e as pessoas começam a conviver com você naquele país, tem uma repressão. Imagina você num país levando seu filho para a escola, seu filho sendo reprimido porque não fala como eles, tem sotaque, cultura. Não tem a mesma cultura. Então nós precisamos orar, né, pelas famílias dos missionários. Nós sabemos que Deus cuida e nós já ouvimos quantos testemunhos, né, de pessoas, missionários, anunciando os milagres que o Senhor fez. E é muito lindo ouvir, né, esses milagres que esses missionários vivem, mas é muito difícil viver, né? E sem o suporte da oração da igreja pelos missionários, pelas famílias, por eles e por todos os aspectos, né? Para que Deus dê palavra, para que Deus abra o entendimento, abra os corações, dê ânimo, dê força, alegria, paz, intrepidez. Que a saudade não bata no coração, porque eles estão longe da família, né? Que eles consigam suportar a saudade dos pais, de irmãos, da igreja da onde eles saíram. Então essa é uma obrigação que nós devemos orar insistentemente, né, por eles, para que o Senhor conforte, console, né? Pastor, eu poderia, me permita aqui dar uma sugestão que me veio à mente agora, veio ao meu coração. A gente tem um culto de missões
Acho que é mensalmente. É, lá o segundo domingo do mês. A gente poderia incluir na nossa liturgia, nesse culto específico, uma oração Pelos missionários. Divulgar isso, motivar a igreja a orar, né? A gente está aqui falando, de repente é um assunto que a gente pode melhorar, né? Podemos, é verdade. Pode ser até algo de Deus, né? Exatamente. Porque a intercessão, ela tem esse papel, porque existe uma diferenciação conceitual de oração e intercessão. Sim. Então, interceder pelos missionários é algo fundamental, né, na vida do corpo de Cristo. Nós somos corpo, é o mesmo corpo, né? Ó, todos os programas são sensacionais, John, mas hoje tá voando. Tá benção. Eu tenho tantas mensagens aqui, mas o pastor Danilo fez uma observação que eu quero já trazer para que os pastores possam responder. E tem muitas mensagens aqui, depois eu leio para os pastores. As pessoas estão nos acompanhando no Facebook e também no YouTube. E também a Dona Maria, o Sr. José, aquele celularzinho acompanhando o EBDcast todas as sextas-feiras, 21 horas. Responsabilidade dos missionários, pastor Danilo, o senhor falou. Essa responsabilidade é de Deus ou da igreja? Porque, por vezes, as pessoas dizem assim, Deus é responsável pelos missionários. Mas será que, de fato, Deus não instituiu a igreja no aspecto financeiro? A responsabilidade é da igreja, né? A igreja que enviou. Vamos pensar nesse aspecto mais financeiro, como o pastor João Paulo falou, que não tem médico, tudo. Como o senhor vê? Não, a responsabilidade. Por isso que a preocupação do Ministério do Belém é sempre a igreja que envia missionário. E nós já vivenciamos e presenciamos alguns empresários que têm condições, né? E não, pode ir que eu vou bancar, e os pastores, não é assim que funciona. Se você quiser ir, mas aqui no Belém não funciona dessa forma, porque quem é responsável pelo missionário é a igreja. A igreja é responsável por manter o sustento do missionário, por capacitar, por fazer esse acompanhamento social, espiritual, é responsabilidade da igreja. E graças a Deus nós temos os nossos departamentos, tanto aqui no Belém como na nossa convenção, a preocupação de que esses trabalhos aconteçam de uma forma que a igreja acompanhe, não simplesmente a pessoa tem um desejo missionário, eu vou e vamos ver o que acontece, que não é assim, não pode ser assim. As coisas da igreja, as coisas do Senhor são feitas de uma forma ordeira e com muita responsabilidade, porque nós estamos falando de vidas, né? E vidas que estão debaixo da responsabilidade daqueles que estão enviando. O trabalho que é feito pela Sename, por exemplo, é algo espetacular. O pastor está aqui explicando muitas coisas que às vezes as pessoas não sabem, né, pastor João Paulo? Sim. A importância, da igreja cuidar dos missionários. Né? Esse é um outro problema que a nossa igreja enfrenta, até pela distorção desses movimentos pentecostais que invariavelmente caem no mau uso do dinheiro, né? Na verdade, são movimentos neopentecostais, né? O pastor... Se é neopentecostal, porque não existe um novo Pentecoste, né? Mas eles se identificam assim, né? Inclusive o pastor José Wellington Júnior esteve aqui no programa, eu até anotei, ele falou que 5º dia útil, o pagamento dos missionários que são enviados pelo Belém cai religiosamente. Esse cuidado, né? E dinheiro é uma coisa que a gente fica meio receoso de falar. Se a gente pegar a parábola do bom samaritano, que a gente ouve muito falar, né? Deitou azeite, cuidou, levou na cavalgadura. O bom samaritano deu 2 moedas. Ele falou, tá aqui o dinheiro para cuidar dele. E se precisar de mais dinheiro, quando eu voltar eu te pago. Então não estava falando de azeite, não estava falando de afago, não estava falando de carinho, não estava falando, estava falando de dinheiro. Exatamente. De dinheiro, entendeu? Então, a obra de Deus é feita com dinheiro também. A gente não pode esquecer, não pode omitir, não pode tentar tapar o sol com a peneira. Precisa de dinheiro, sim. Então, e Paulo é um exemplo disso, né? Paulo fala disso lá em Filipenses capítulo 4, até separei aqui, versículos 15 e 16, ele disse, olha, quando eu parti para a Macedônia,
a maioria não quis me ajudar, mas tiveram os irmãos que mandaram ofertas e me ajudaram nessas circunstâncias. Paulo recebeu algumas ofertas. Paulo, Atos capítulo 20, versículo 34, ele sustentava missionários com o seu trabalho. Então ele falou, eu não quero ser pesado para ninguém, eu vou trabalhar, recebo oferta. Vocês aí de Coríntios estão achando ruim que eu preciso de dinheiro? Não precisa mandar. Seria bem-vindo. Quando ele fala lá na segunda carta aos Coríntios. Tem irmãos que mandam aí. Se isso vai escandalizar vocês, ok. Mas que é necessário, é. Sim. Eu ajudo. Atos capítulo 20, Paulo fala. Ele mantém uma série de pessoas, ele, com o trabalho dele, dinheiro, mantendo para que a obra. Isso é imprescindível. Não era para ser uma conversa, como posso dizer assim, que trazia esse escândalo, não é, senhores? Pois é. É, porque o problema é que, pelo aqueles que fazem erradamente o uso do dinheiro santo, sagrado, de viúvas, de trabalhadores, de pessoas que têm a fé, e eu até anotei aqui porque, para mim, eu entendo que a questão de oferta e contribuição é algo de fé, né? É um ato de fé. Então, se você não tem fé no momento em que você está ofertando para a casa do Senhor, para a obra missionária, para o que quer que seja, você não deve contribuir, porque se você não tem fé, não faça, né? E Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 9, e o versículo 14, ele diz assim, assim também o Senhor orientou aqueles que pregam o Evangelho a obterem o seu sustento do Evangelho. Então Paulo, que ao mesmo tempo, em alguns momentos, ele não queria ser pesado e conseguia, talvez com o seu trabalho, sustentar, ao mesmo tempo ele está dizendo, olha, se você está pregando o verdadeiro evangelho, se você está anunciando o verdadeiro evangelho, você pode ser sustentado. Não tem erro nenhum. Não tem problema algum. E às vezes a gente fica, né, com esta timidez, com esta vergonha, entre aspas, né? Porque as pessoas deturparam muito, né, esta visão do dinheiro na igreja, né? Infelizmente, porque abençoar, ser dizimista, ser ofertante da casa do Senhor é uma bênção. É um privilégio. É um privilégio, né? É uma honra. Eu estou contribuindo com o trabalho da igreja. Eu estou contribuindo para o crescimento do evangelho, para a propagação do evangelho. Deus está me dando condições de honrar, de devolver aquilo que é dele. Melhor dar do que receber. E nós estamos devolvendo aquilo que não é nosso. As nossas possessões não são nossas. Aquilo que Deus nos dá não é nosso. É bênção de Deus, é bondade de Deus. Então, quando nós dizimamos ou damos a oferta, estamos dizendo, Senhor, muito obrigado, porque eu posso, o Senhor está me dando o resto para eu viver. E a oferta, dízimo, é um ato de fé. Então, se nós não temos fé para contribuir, não contribua. Mas se você tem fé, contribua, porque Deus abençoa, Deus prospera, Deus não deixa faltar nada, Deus supre as necessidades, Deus faz milagres, Deus faz as coisas virarem ter desconto quando você não imagina que seria possível comprar. Deus faz alguma coisa e você consegue comprar. Por quê? Porque Deus é fiel àqueles que são fiéis a Ele, né? A questão de dar a oferta não é uma questão de eu estou devolvendo, é um peso. Pelo contrário, tem que ser algo alegre, né? Algo feliz. Eu estou contribuindo, eu posso. Deus está me dando condições de contribuir. Deus ama aquele que dá com alegria. Dá com alegria, né? E quando nós olhamos para o Antigo Testamento, né, a tribo de Levi, que deveria ser sustentada, ela era sustentada por quem? Pelo povo de Israel, né? O povo que precisava dar oferta. Era através da oferta deles que Deus sustentava a tribo, que sustentava aqueles que foram separados, aqueles que não tinham herança. E não foi só no deserto, depois que entraram na terra também, né? Então, isso é maravilhoso, nós vermos o cuidado do Senhor lá no Antigo Testamento, e o cuidado do Senhor também no Novo Testamento, porque Paulo registrou isso lá em 1 Coríntios 9,14, aqueles que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho, tenham tempo para se dedicar ao estudo. Obviamente, se você tiver condições e conseguir não ser um peso, como
próprio Paulo dizer, ótimo, glória a Deus. É possível? É possível. Mas se as pessoas se dedicam e têm fé que podem viver disso, qual é o erro? Qual é o problema disso? Não, e juntando os dois temas aí, oração e dinheiro, né? Se tem alguém que usa... Ah, mas eu acho que o dinheiro está sendo mal usado. Então dê e ore para que Deus dê sabedoria aos administradores, né? É verdade. Perfeito. Eu acredito, pastor. Só lendo aqui também, muitas pessoas falam assim, os evangélicos, eles dão de forma cega, mas a Bíblia, ela orienta em todos os aspectos, inclusive na questão da administração, em 2 Coríntios, capítulo 9, depois que Paulo fala daquele que semeia com alegria, para que tudo enriqueçais, no versículo 12, porque a administração deste serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também é abundante em muitas graças que se dão a Deus. Então Paulo fala de todos os aspectos, inclusive daqueles que recebem e administram. Amém. O programa voou, né? Nós já estamos caminhando para o final. E eu gostaria que você falasse acerca do TPED, para poder encerrar, pastor John, depois já vou passar para o pastor Danilo, pastor João Paulo, nosso treinamento de professores que ocorre lá no setor 19. Exatamente, setor 19, o TPED, amanhã, treinamento de professores da Escola Bíblica Dominical. Estaremos lá amanhã às 19 horas. Está tendo o congresso dos adolescentes, mas nós vamos estar na sala 5, antiga sala 5. Auditório Odilon e Sacarã. Exatamente. E amanhã teremos uma aula que vai tratar sobre o assunto de liderança e inteligência emocional. Pastor Gaspar mandou mensagem aqui, está acompanhando. Um abraço, pastor Gaspar. Nosso professor estará amanhã. Doutor em teologia. Amém. Queria agradecer, pastor Danilo, nosso pastor, nosso orientador. Muito obrigado pela participação. Voou, rapaz, voou. Acho que foi o programa mais rápido, né, João? Muito obrigado pela participação. E é sempre bem-vindo aqui no EBDcast. Muito obrigado mesmo, pastor. Eu que agradeço aí o convite. É um privilégio para mim estar aqui com vocês e só queria terminar falando sobre a contribuição. Eu anotei aqui, né, sobre o privilégio da contribuição, de nós, quando nós contribuímos, da gente pensar, né, que nós somos um canal de bênção para que as pessoas se rendam ao Senhor. Como o pastor João Paulo falou, tudo hoje está sempre envolvido com dinheiro, né? E eu gostaria que a gente vivesse ainda na época do escambo. Seria bom, né? Cada um fazer as trocas, mas nós não vivemos no mundo capitalista, mas nós podemos ser um canal de bênção na obra missionária por meio da oferta também. Falamos de oração, mas terminando falar sobre a importância da nossa contribuição, né? Da responsabilidade e do compromisso que nós podemos ter de abençoar vidas, de abençoar missionários, de abençoar igrejas que estão sendo nascedoras e crescendo, e elas estão crescendo por meio das nossas ofertas também. Então, você que não é ofertante para a obra missionária, comece a ofertar e seja um abençoador da obra abençoadora. Façam que pessoas se rendam para que Jesus Cristo por meio da sua contribuição também. Então fica aqui a minha gratidão a Deus, ao nosso pastor, por coordenar todo esse trabalho, por incentivar a vocês que estão aí à frente desse trabalho a conduzirem com excelência, com muito capricho e com muita integridade esse trabalho. Que Deus continue abençoando vocês, e estou sempre à disposição de vocês para aquilo que vocês acharem que eu possa ser útil. Estou à disposição de vocês. Amém. Pastor João Paulo, muito obrigado. Amém. Nosso professor. Só queria aqui fazer Pastor Danilo não é convidado, né? Pastor Danilo é o nosso pastor. Assim como o pastor Wellington Júnior não são nossos convidados. A gente é uma honra tê-los aqui. E a gente está aqui cumprindo uma determinação do nosso ministério, dos nossos pastores. Então, ficamos muito honrados, Danilo, por você estar aqui conosco. Volte sempre. Obrigado. Não espere ser convidado, não. Vem. Não é verdade? Tem uma cadeira ali, né? Tem cadeira, não falta ali, a gente arruma. O pastor Danilo comentando, o pastor Zé Wellington acompanhando o pastor João Paulo. Pois é. Eu tô suando aqui nesse ar-condicionado, só para nos 18. Se não tiver lugar, quando eles chegarem, a gente sai, não tem problema nenhum, né? Mas foi muito bom estar aqui com os irmãos mais uma vez, graças a Deus. Que Deus nos dá essa oportunidade. Com certeza a gente vai falar isso por muitos anos.
Que Deus nos abençoe, Deus abençoe os nossos professores, que a gente possa de alguma forma tê-los ajudado. Nosso trabalho aqui é tentar ajudar os nossos professores em alguns subsídios, embora tenho certeza que muitos desses professores, né, John, poderiam estar aqui, estarão conosco, que terão muito a nos ajudar, nos acrescentar. Que Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe, pastor Danilo Riqueto. É um amigo, é o nosso pastor também, e que o seu ministério continue crescendo grandemente. Obrigado a todos, pastor João Paulo, pastor Robson, conduzindo brilhantemente esse trabalho, e que Deus continue também abençoando os nossos pastores que têm autorizado esse trabalho, têm deixado com que o Espírito Santo toque nos corações para que nós humildemente venhamos estar aqui trabalhando na obra do Senhor, esperançosos de que essa mensagem do Evangelho, que é o principal objetivo, esteja alcançando corações. E graças a Deus hoje foi solto, foi leve, foi gostoso, foi muito bom conversar aqui com o pastor Danilo, pastor João Paulo, com todos vocês. Donizete, muito obrigado. Eu que agradeço agora sim, eu que agradeço cada dia aprendendo um pouco mais. Eu também quero agradecer ao nosso pastor, nosso presidente, pastor José Wellington Bezerra Costa, nosso muito obrigado. Ao nosso pastor Wellington Júnior, nosso pastor setorial, presidente da nossa convenção. Quero também agradecer a você que nos acompanhou até o final e a todas as igrejas. Eu estava acompanhando, Picanço, Palmira, todos vocês que acompanharam aqui nas redes sociais e também na 80.9 FM. Muito obrigado. A teologia pentecostal, ela é bíblica, está atrelada à regeneração, capacitação e contribuição. E desta forma, o Evangelho de Cristo se expande e Deus é glorificado e a igreja edificada. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família, o teu ministério e até a próxima sexta-feira, às 21h, na Rádio AD Belém, EBDcast. Rádio AD Belém FM. Em São Paulo, 80.9. Se é informação